Não, é geografia, tá bom, Caio? Aí, Como é? ah, Timer que não. você falou? Eu não entendi. Estou dizendo foi bom. O chat até que acabou. É verdade, eu diria o mesmo. É mais assim, né? Oi, professor. A gente tem que estudar. Olá, tudo bom? Eu acho que essa câmera Eu tá tô aqui. ótimo, professor. E o senhor? Eu vou fazer a chamada assim. A gente vai só recapitular aqui brevemente o assunto que a gente estava ouvindo, tá certo? Nós estávamos tratando na página 200 e... Aliás, desculpe, na página 198, nós começamos a conversar, né, sobre a influência dos rios na formação do relevo, né? Só que a gente falou tão pouco, né, que foi no final da aula, a gente vai retomar da página... Afinal, o professor deu aquele. Tiveram vários problemas de internet. Não deu para entender, a gente podia. Isso, a gente vai retomar do começo, que eu ia falar isso aí. A gente teve uns probleminhas de internet, né? Vocês mais do que eu, infelizmente. De uma coisa, professor, nós lembramos que começa com esse tópico que é a importância histórica dos rios, que o senhor até comentou que foi muito importante, principalmente para essas sociedades lá, cidades da Mesopotâmia, que a gente viu a história, por exemplo. Uhum, O Egito dependia muito do rio Nilo, os cretenses. exatamente. Os fenícios, embora não utilizavam muito, não utilizavam tanto da agricultura, utilizavam mais da comércio marítimo, mas creio que o rio era importante, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Correto, tá correto. Geografia, página 198, tá bem? Vamos lá. Ana Luísa está presente. Antônia e Yasmin, presente também. Ashley Hiker, parece que não se encontra. Caio está presente. David Lucas e Ellen, parece que não estão presentes. João Vitor está aqui. Maria Clara também. Cadê Maria Isabelle? Maria Isabelle parece que não está, infelizmente. Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Luísa está por aqui? Tô Maria aqui, Yasmin professor. está aqui? Você está usando qual conta, minha querida? É a Maria Ah, Luísa, Tiago Thiago 13, 13. né? Tá bem. Maria Yasmin Silvestre não está, né? Mariana Vitória. Francisco Francélio é quem? Sempre esqueço, me perdoe. É o José. Que José? Que José do B? Sim. Ah, pois eu estou no A ainda. Tá bem? Mariana Vitória está presente? Mariana Vitória está presente. A Monique está presente também. Cadê a Nátia, hein? Nátia, Vanessa. Está presente. Coisa boa. Samanta, cadê Samanta? Fundação está presente. E o Timer. Agora vamos por B. Ana Cecília. Ana Cecília. Rosa Fernandes. Raica Pinheiro está presente. Danilo também está presente. Maiane também. Gabriela também. João Pedro. Cadê o João Pedro? Está faltando muita aula. Márcio da Silva também está faltando muita aula. Não assisti uma aula minha em agosto. Clarissa está presente. Letícia Gomes. Maria Letícia Gomes. Letícia Gomes está aqui. Miguel Ângelo. Miguel está presente. Nara também está presente. Pedro Marcel está por aqui também. Ronald Eric está também. José está presente. E o Juan Pablo aqui não está em nenhuma. Bom, vamos lá, né? Na página 198, né, ele abre o nosso capítulo, né, o nosso cenário, aliás, falando sobre a importância dos rios para a formação de algumas sociedades, como, por exemplo,
o povo do Egito, né? Que dependia necessariamente do Rio Nilo para tudo. Dependia do Rio Nilo para tudo. Então, os rios, né, como o nosso texto sugere aqui, eram verdadeiros deuses que asseguravam a sobrevivência de vários povos, né? E ele toma o exemplo do povo do Iraque, certo? Próxima página, basicamente na página 198 é só isso, só a importância dos rios. Página 199. As partes de um rio. Os rios são cursos naturais de água, cujo deslocamento se dá dentro de um canal escavado na terra naturalmente e cujo fluxo se desloca em direção ao mar, a outro rio ou a um lago. Todos os rios nascem em áreas altas e se deslocam para áreas mais baixas. O local Então, onde um rio nasce é denominado nascente, que pode ser formado por águas da chuva, pelo derretimento de geleiras ou por uma fonte. Já o local onde ele despeja as suas águas é denominado de foz, como eu até mostrei a foz do Iguaçu para vocês, ou desembocadura, certo? Alguém ia falar alguma coisa? Professor, quer dizer que os rios são interligados ou com outros rios, com Todo lagos rio ou é mar. interligado. Todo rio é interligado. E todo rio vai, nesse sentido, vai dar no mar, tá bom? Tem fluxo de água, né? Porque no lago, o que é um lago, né? Resumindo, lago é uma espécie de piscina, né? É um piscinão onde a água está lá parada, né? É isso que é um lago. Ele não se conecta com o rio. Já um rio, não. No rio tem um fluxo de água. A água está passando ali, né? Esse fluxo, a gente entende o seguinte: começou em algum lugar, né? E está indo para algum lugar. E não para de jeito nenhum, certo? Então, todo rio vai dar no mar. E o mar alimenta outros rios, né? Por meio de quê? Daqueles mares internos, como por exemplo, onde um canal liga o oceano nesse mar interno, e o mar interno vai ligando os outros rios por meio do fluxo da água, ou por uma ligação direta com o próprio rio, né? Sendo que alguns rios são ligados diretamente, aliás, ao mar. Entendeu? Sim. Bora lá. A área do espaço geográfico dominada, aliás, por um rio, é denominada bacia hidrográfica, região constituída pelo rio principal, por seus afluentes e seus subafluentes. Essa porção do espaço apresenta uma geografia bastante peculiar, né? Que, se bem compreendida, pode ser utilizada de forma positiva pelas sociedades, né? Perguntas? Alguma? Não? Só para Está explicar, né? dizendo que a bacia hidrográfica ela também pode ser utilizada pela sociedade, né? Por exemplo, elas podem se aproveitar daquela área, podem oferecer, é isso? Que a bacia Isso é o seguinte, ela tem uma geografia, né? Como o nosso texto sugere, que é peculiar, né? Que tem características próprias, né? Que parágrafo aliençado a página 199? A gente está aqui, a gente acabou de terminar, a gente vai para regimes fluviais, tá certo? Ah, tá. Certo. Pronto. Que a geografia, o timing de um rio, pode ser aproveitada de uma maneira positiva pela sociedade ou não, né? Porque, por exemplo, tem um curso d'água aqui, né? Desse rio aqui. Só que a população resolveu morar ali. Uma população, uma comunidade, construiu suas casas ali. Então, eles cavam aqui um canal aqui, tá? E vão desviar a água que passa para cá. O rio vai passar a correr para esse lado aqui. Foi bom para aquela população ali? Foi, né? Eles vão aproveitar a água do rio para
consumo próprio, para higiene, né? Mas pode gerar seca em outros agricultura. locais. Mas e aquela região ali que necessitava dessa água também? Como é que fica? Né? Mas pode gerar certas secas, né? Ou falta de água mesmo. Pois é, tem essas questões aí que a gente pode, que a gente tem que se atentar, aliás. Bom, vamos continuar. Os regimes fluviais. Posso ler? Uma pergunta que é sempre interessante, né? O que é pluvial e o que é fluvial mesmo, hein? Flu com F e plu com P. Ah, professor, acho que eu lembro. Fluvial, rio e plumares. Não, fluvial, rio, pluvial, chuvas. Pluvial com P de pato faz referência à água que provém da chuva. E flu com F de foca é algo relativo aos rios, tá certo? Ah, mas se eu quiser usar fluvial para me relacionar ao mar, pode ser? Dá certo, dá certo. Agora, pluvial, P, as águas pluviais vêm da chuva e de nenhum outro lugar. Tá bem? Então, se eu estou falando de regimes fluviais, é de regimes dos rios, tá bem? Bora lá. O volume das águas do rio sofre variações ao longo dos anos, né? Quando eu falo de volume, vocês sabem que é o acúmulo de água, né? O volume está baixo quando tem pouca água. O volume está alto quando tem muita água. Não tem nada a ver com volume de som, tá certo? Professor, se bem que, tipo, as chuvas são responsáveis pelas certas cheias dos rios, né? Sim, com certeza. Um período, por exemplo, o verão, que chove menos, os Vai rios chegar. ficam mais secos, não é tão próprio assim para tomar banho, que geralmente... O livro vai chegar nessa parte aí, tá bem? Tá até destacado aqui. Vamos lá. O volume das águas do rio sofre variações ao longo do ano. Isabelle entrou agora, né? Página 199, a gente está no tópico os regimes fluviais, tá certo? Os rios não são abastecidos, aliás, apenas pelas suas nascentes. Eles possuem 3 tipos de regime: pluvial, nival e misto. O regime pluvial de abastecimento é caracterizado pela alimentação das águas dos rios por meio das chuvas. Assim, de acordo com os índices pluviométricos, as águas dos rios terão ou não uma maior vazão, né? Um maior volume. É por isso que, ao longo do ano, o nível do rio varia de acordo com a estação. No Brasil, a maior parte das bacias hidrográficas depende das chuvas para manter seus níveis de água elevados. As águas dos rios também podem se alimentar pelo degelo encontrado no topo das montanhas, no chamado regime nival. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente havia estudado, né, o seguinte: quão maior é a altitude, mais frio é aquele ponto, né? Aqui, por exemplo, 10 quilômetros de altitude, eu tenho uma certa temperatura. Aqui, 50 quilômetros de altitude, a temperatura baixou bastante, tá? Quanto mais alto, aliás, quanto maior for a altitude, mais frio é. E algumas montanhas têm o seu pico, né, a sua ponta, formada por gelo. Se esse gelo derrete, né, há alguma alteração na temperatura e esse gelo derrete, a água vai escorrer, né, esse derretimento vai alimentar algum curso de água que tenha lá embaixo, tá certo? Esse é o regime nival, regime de abastecimento nival. O regime nival é o abastecimento dos rios aí por meio de, por exemplo,
Topo Por meio de do montanha. derretimento Devido ao do topo das derretimento de montanhas, tá? montanha. Derretimento de topo de Isso. montanha. Ok. Com a chegada da primavera e do verão, o aumento da temperatura faz o gelo derreter. A água que escoa com o derretimento faz aumentar a vazão dos rios em seu caminho. Professores, perdão, essas águas, elas podem causar vamos dizer assim, causar certos efeitos e atingir, por exemplo, sociedade, pessoas, ao Depende, depende. tipo, nós vimos que se não tiver nenhuma proteção vegetal, uma área de barro, não precisa ser necessariamente disso, mas nada detendo a água, ela pode sim causar danos a uma certa estrutura, se houver alguma, por exemplo, abaixo. A chuva pode causar dano à estrutura da nossa casa, né? A chuva pode causar dano à estrutura da nossa casa, se não estiver bem feito, né? Se você reparar, a gente está falando do seguinte. Vamos lá, vamos com calma. Gelo na ponta da montanha que derreteu. Vixe, vai afetar a sociedade aqui embaixo? Depende. Tem sociedade aqui embaixo? Tem. Vamos supor que tenha. Mas vamos supor que tem aqui alguns fatores aqui para a gente levar em consideração. O que é que vem antes, né? A água está descendo aqui. O que é que vem antes? O curso do rio e as casas depois, ou as casas primeiro e o rio depois. Se tiver casa, pode ser afetado, né? Se tiver casa, pode ser afetado. Ou não. Se não tiver casa, não vai ser afetado. A questão aqui, Taima, é o seguinte. Estamos falando, a gente tem que prestar atenção no seguinte, olha, aqui no Brasil, tem muita casa em morro e nas encostas dos morros, né? Mas aqui a gente não tem um clima frio para isso, para que a ponta das montanhas seja de gelo. Isso tem em outras regiões do planeta, né? Nessas regiões, as pessoas não costumam habitar essas montanhas, tá certo? Por vários fatores. O primeiro, a agricultura. Fica péssimo num ambiente que não é plano, né? É desnivelado. Outra, a habitação. Nem que a ponta fosse de rocha, fosse de metal. O resto da montanha pode vir a desabar, né? Com uma chuva, por exemplo. Ou então, se não tiver, se for uma montanha rochosa mesmo, e não tiver barro, não tiver lama, né? Não tiver a possibilidade de ocorrer uma vossoroca, mas mesmo assim a água pode danificar a estrutura da casa. Então a gente tem que se atentar ao seguinte: nesses países, geralmente as pessoas não fazem casas nas encostas das montanhas, né? Tem vários fatores que levam elas a não fazer isso, tá certo? E quando fazem antes dos cursos de água, que é para o caso disso acontecer, a água atingir primeiro o curso de água e não chegar nas casas, entendeu? Mas se tiver uma casa antes, pode ser que aconteça, né? Mas assim, esse derretimento não se dá assim em questão de segundos, ó, e vai desabar ali quilômetros cúbicos de água. Não. É um derretimento que se dá de uma maneira devagar, mas é progressivo, tá certo? Estamos no inverno, passando para a primavera, a temperatura vai subir. Mas ela não sobe da noite para o dia de uma maneira violenta, né? É uma elevação progressiva. À medida que ela vai subindo a temperatura, o gelo vai derretendo. É devagar, não é de uma vez, tá certo? Certo, então são vários fatores que contribuem ou não para essa atrito, né? Isso. É a mesma coisa de um morro aqui no Brasil. Pode prejudicar a estrutura da casa? Pode ser. Vamos lá, a gente está no regime nival, né? A água que escoa, sim, eu já li. Também há o regime misto, na qual as águas da bacia hidrográfica são alimentadas tanto pelo regime pluvial como pelo nival. Um bom exemplo é o rio Amazonas. Durante o verão, ocorre o degelo no topo das montanhas andinas, principalmente as que se encontram no Peru, que conduzem as suas águas para o rio Amazonas.
o qual também recebe água proveniente das massas de ar equatorial continental, o que provoca chuvas torrenciais durante o verão na região. Então, você nota que as montanhas andinas são as montanhas da Cordilheira dos Andes, né? O derretimento dessas montanhas, que são altíssimas, lá no Peru, fazem com que as águas atinjam rios que alimentam o rio Amazonas. E as massas de ar quente provocam chuvas no verão, do verão amazônico também, vamos dizer assim. Amazonense, né? Os rios e o relevo. Todo mundo entendeu essa parte aqui, né? Da 199, ficou alguma dúvida? Não, deu certo. Tudo tranquilo, né? Bom, então, vamos para a próxima. Os rios e o relevo. Como vimos anteriormente, os agentes externos do relevo apresentam um triplo trabalho no processo e na transformação do relevo terrestre. Inicialmente destrutivo, depois transportador de detritos ou sedimentos e, posteriormente, acumulador de sedimentos. Os rios também seguem esse mesmo esquema e, ao fazê-lo, podem gerar benefícios ou problemas para as diferentes sociedades que estão ligadas diretamente a eles. A área geográfica de um rio é constituída por diversas partes e regiões. Ao longo do seu percurso, os rios atuam como agentes destrutivos e construtivos, visto que desgastam e retiram materiais das partes mais elevadas próximo ao nascente. A nascente, transportando-os e, posteriormente, depositando-os nas regiões onde o relevo apresenta inclinações mais suaves. Próximo à foz, mais suaves, próximo à foz. No caso, é a desembocadura, onde o rio vai encerrar-se. Na região do alto curso, área localizada junto à nascente, onde a inclinação do relevo é muito grande, fazendo com que o deslocamento da água seja muito veloz, o trabalho do rio é muito forte, escavando e aprofundando o leito de forma, aliás, acentuada, e criando vales em forma de V, com a força da água, assim, né? Em forma de V. Profundos e com vertentes íngremes. Todo mundo aqui sabe o que é íngreme? Sim. Sim? Sim. Só para os que não responderam, porque talvez vocês tenham vergonha, né? Olha só, superfície plana, tá certo? Não muito Eu plana, não né? sei o que é. Pronto, superfície aqui é plana. Agora, olha, tá um pouco íngreme. Agora tá mais ou menos, tá íngreme demais, né? Agora tá muito íngreme, tá bom? Quando você tá subindo um alto, que esse alto, andando, né? É suave de você caminhar, ele é pouco íngreme. Agora, quando você está subindo uma escadaria, por exemplo, que você se cansa muito rápido, é porque essa escadaria é muito íngreme, muito inclinada, tá certo? Ei, professor. Oi. Professor, aqui nesse trecho está dizendo que, tipo, os rios, eles também fazem parte também do processo erosivo e que podem atuar de maneira acumuladora, destrutiva ou construtiva. Isso. Uhum. Sim? Alguma dúvida sobre isso? Não, esses 3 parágrafos é basicamente. Bom, destrói porque, por exemplo, o rio passa varrendo uma região, né? Tirando a terra dali, tirando os sedimentos das rochas, e depois transporta esses detritos e pode chegar a acumular em algum local, né? Pode ser que desse jeito surjam, aliás, por Chamadas exemplo, zonas de acumulação.
Surgem, por exemplo, rochas sedimentares, podem surgir daí, né? Da acumulação desses sedimentos, entendeu? Por isso que ele, ó, destrói, tira daqui, né? Destrói, transporta e acumula aqui, né? Constrói. Vamos lá. Essas áreas não são apropriadas para navegação, porém são perfeitas para geração de energia por meio da construção de usinas hidrelétricas. Por outro lado, nas regiões do médio e do baixo curso, onde a inclinação do relevo e a velocidade das águas são mais suaves, os rios se prestam para a navegação, favorecendo a circulação de pessoas e mercadorias. Porém, existe, ao longo do seu trajeto em direção ao mar, uma área de grande esplendor no sentido da utilização. Nessa região, a profundidade é muito pequena e a erosão se dá nas margens, área de contato do rio com a terra firme, criando amplos vales em forma de U, largos e rasos. Né? Amplo, largo e raso. Nessa porção do espaço, o rio mostra todo o seu trabalho de construção do relevo. Uma vez que ocorrem as cheias, as águas do rio transbordam, avançando sobre as terras próximas, depositando sedimentos sobre o seu leito e espalhando-os sobre as terras que estão próximas. E assim geram vastas planícies fluviais. Planície fluvial faz referência a uma planície construída com as águas do quê? Os rios. Dos rios. Ricas em sedimentos e matéria orgânica, essas planícies de inundação são férteis e extremamente favoráveis à prática da agricultura. Em algumas regiões do planeta, a quantidade de sedimentos depositada pelos rios na sua foz é tão grande que dá origem a elevações e entulhos de sedimentos. Isso faz com que, isso faz, com o tempo, a água chegar até o mar passando por canais. Essas regiões são extremamente férteis, e recebem o nome de delta, termo derivado da letra maiúscula grega delta, pois o primeiro delta estudado pelos gregos foi o rio Nilo, que apresenta uma grande semelhança com o formato dessa letra. Aqui embaixo a gente vai ver o delta do rio Nilo, por exemplo. E nossa, que letra pequena. Estuário do Rio Prata, na Argentina. Argentina e Uruguai, aliás. Entenderam essa parte aqui? Entenderam? Sim. Só o principal aqui é o seguinte. A acumulação de sedimentos em algumas regiões é muito, muito grande. Tá certo? Dá origem a novas elevações do relevo, só com os sedimentos que o rio trouxe. Trouxe tanta coisa, acumulou tanto aqui, que se elevou um novo relevo. Claro que isso também leva cerca de 1.000 milhões de anos, né? Com essa grande acumulação. Leva um certo tempo, depende dos seguintes fatores, né? Da riqueza de sedimentos de onde o rio está tirando, da velocidade das águas e da força, né? Do tamanho do rio. Qual é o volume que está passando? É dessa finurinha aqui? Ou é um super rio gigantão? Entendeu? Tem alguns fatores aqui. Pode ser que leve pouco tempo, pode ser que leve muito tempo, né? É como eu havia falado para você, Taimon, na geografia, muita coisa, né? Isso eu falei para você, eu acho que eu estava falando de planalto e de planície. Uma aula, faz um tempinho já. Na geografia, isso vale para todo mundo, tá? Muitas coisas na geografia
Na base do são na depende. base do depende. Leva tempo para isso acontecer? Depende. Estamos falando de que rio? Né? O Planalto está a 300 quilômetros de altitude. Depende. Estamos falando de onde? Certo? Essa regra vale para quase tudo na geografia. Tudo na base do depende. O que é bom, né? O que é bom porque a gente mostra que a gente aprendeu mesmo. Diferente do que muita gente diz, pessoal, geografia não é matéria para você decorar, não, tá certo? É tão exata quanto matemática. E como tem esses dependes, chega a ser, às vezes, um pouco mais complicado. Mas é um prazer imenso estudar geografia. Pode acontecer de você morar numa cidade que é cortada por um rio, cuja foz não é em forma de delta, pois nem todos os rios do planeta apresentam foz. A tia Helene disse que é matéria. Peraí, a tia Helene disse que é matéria decorativa. Mas eu acho que não tem matéria decorativa, não. Não tem matéria decorativa, não. Principalmente história e geografia. Se você decorar, você não fez nada. Você tem que aprender mesmo, tá certo? Não tem nada de decorativo. Tem coisas fáceis aqui de aprender e tem coisas que não são muito fáceis, como, por exemplo, sobre o que a gente estudou da ação erosiva do mar, né? Forma falésia, forma mais o que mesmo? Vocês lembram? Forma o abrasão, a erosão das águas. Certo. E quais são os relevos que ela forma? A gente viu isso tem um tempinho. Falésia, Bahia, Tômbolo, Restinga, Praia, Cabo. Entendo? Não é para decorar, não. Se você não aprender, a gente se dá mal mesmo na disciplina. Professor, Oi? o jeito é decorar, porque o conteúdo é muito vasto. Você pega um conteúdo e estende, é muito estendido. Não, o conteúdo é vasto, mas olha só. Sabe quantas atividades eu passei no mês de As mais agosto? difíceis eu acho que são essas. Você sabe quantas atividades eu passei em agosto? É. Diga aí. Eu não lembro direito, se não me engano, por volta de 7. No mês de Não, agosto, eu passei 4. duas atividades. Nossa. Eu passei um volume muito pequeno de atividades. O conteúdo é extenso? Depende. As atividades eu tenho certeza que foram poucas. Eu passei uma atividade no dia 5 de agosto e outra no dia 18. De lá para cá a gente está vendo só conteúdo mesmo. atividade é pouca, mas quando tem é um monte. Vamos continuar, então. Pode acontecer... sim, essa parte eu havia lido. Para se formar, o delta, é necessário que a profundidade do leito seja pequena, não existam fortes correntes marinhas, a quantidade de sedimentos depositados pelo rio na foz seja muito grande, além de não haver inundação da foz pelo mar, pois, quando isso ocorre, forma-se um longo canal afunilado, ou seja, na forma de funil, por onde o rio passa a escoar suas águas sobre o mar. Essa foz recebe o nome de estuário e é pobre em sedimentos, mas rica em nutrientes, suspensos na mistura da água doce dos rios e a água salgada dos oceanos. Bom, como eu planejei, vai dar tempo a gente ver a página 202, para encerrar esse cenário 4. Níveis de base e preservação da vegetação das margens. Como vimos, ao seguir o caminho entre a nascente e a foz, os rios escavam seu leito aprofundando vales. Essa escavação será maior ou menor, dependendo de diversos fatores, como o volume do fluxo das águas, velocidade das águas, como eu havia dito, está vendo, Timon? Essa escavação, olha,
será maior ou menor, dependendo de diversos fatores: o volume do fluxo das águas, a velocidade das águas e a quantidade, né? Além da quantidade dos tipos de sedimentos transportados. Ao longo do tempo, a escavação do leito chega a um limite de profundidade intransponível, seja pela diminuição da força seja pela diminuição da força pela rocha de seu leito ou pela inclinação, que passa a ser nivelada ao mar. Quando isso acontece, dizemos que o rio atingiu seu nível de base, ponto mais baixo do que o vale, do vale, que o rio pode escavar sem prejudicar o escoamento de suas águas. Porém, só terminar aqui, tá bem? Porque falta menos de 2 minutos. Porém, o escoamento das águas de um rio pode ser prejudicado pelo assoreamento do seu leito, que é a obstrução a partir da deposição de sedimentos, areia ou detritos. Naturalmente, o assoreamento do leito ocorre em virtude do acúmulo de sedimentos transportados pelo próprio rio. Porém, a ação humana, pelo desmatamento das águas ciliares, que são a vegetação das margens do rio, para a prática da agricultura ou construção de habitações, tem provocado a erosão das margens e o deslocamento de sedimentos para dentro do rio. Em casos muito graves, o assoreamento pode provocar a mudança do curso do rio e até a morte dele. Alguma pergunta? Não? Bom, cenário 4 encerrado, tá bem? A gente fica por aqui, a gente se vê novamente amanhã, tá certo? Aí amanhã tem atividade, tá bom? Aqui hoje, realmente, a gente tá razoavelmente perto. Tá certo. Não, a gente se vê amanhã com geografia, que eu tô dizendo. E história também. Bom, vou ficando por aqui, tá certo? A gente se vê já já com história, tá bem? Quando vocês voltarem com história, abram na página 174 tá. e 175, tá certo? Obrigada. Adriana, merda, Quebrou. Aí eu quebrou no fone no meu. Mano, a pessoa me liga e liga 2 vezes. Quem que te ligou? Ai, quem que te ligou, desgraça? Porra, te Responde, mulher! Tu é muda! dou. Mas você acordar 3 horas da manhã, eu vi isso jogando Free Fire. Tá fazendo filme? Fiquei até 3 horas da manhã acordada jogando Free Fire. Tinha alguma coisa pra pegar? É o quê? Tinha alguma coisa pra pegar? Não, Fazer tinha não, login? só ficando lá normal. Ah, Aí eu fiquei lá entendi. jogando, manjo, sério, eu tava indo de um monte de coisa. Tipo assim, um monte de coisa nada a ver, mas eu tava rindo, pelo menos. Oxe, manjo, tu só disse hoje, não é culpa nossa não, se o povo não escreve no chat. O quê? Agora deu. A Nara aí reclamando de vaca. Aí eu, hein? Ah, que mandou você só falar oi. Pois é. Ninguém Vou olha pegar o chat na hora do recreio. A gente fala com a boca, tá ligado? Não, mas né, a gente fala que A gente fala. Exato.